Quantas vezes você se pegou tentando mostrar o seu valor para alguém que simplesmente não te enxerga? Quantas vezes você correu atrás, implorou por atenção, enquanto era tratada como descartável? A verdade é dura. Quanto mais você insiste, mais perde. Não porque você não vale nada, mas porque está entregando tudo a quem não sabe receber. Este vídeo não é só um desabafo, é um reencontro com o que te foi tirado, sua força, sua dignidade, sua presença. Quem não te valorizou vai sentir falta. Mas antes disso, você vai se lembrar de quem é. Fica comigo até o fim e você vai entender por que parar de correr atrás é o primeiro passo para fazer alguém se arrepender profundamente. Quando você se rebaixa, perde o que tem de mais bonito: a sua presença. Existe algo precioso em você, que talvez nem perceba mais: a sua presença. A forma como você cuida, como se entrega, como se importa de verdade. Mas, infelizmente, quando você se rebaixa para tentar manter alguém por perto, esse brilho vai sendo apagado pouco a pouco. A cada tentativa de agradar quem não te valoriza, você se afasta de si mesma. Começa a aceitar menos do que merece, a se calar quando queria falar, a sorrir quando queria chorar, e tudo isso só para não perder alguém que claramente nunca fez esforço para te manter. Acontece que quando você faz isso, você não está sendo forte. Está sendo cruel consigo. Está dizendo sem palavras que o outro vale mais do que você, que o amor dele é mais importante que sua paz, que estar com alguém mesmo se sentindo desprezada é melhor do que enfrentar o vazio da solidão. Mas o que você não percebe, ainda, é que esse tipo de presença forçada cobra um preço muito alto. Você deixa de existir para caber na fantasia de alguém que nem sequer nota sua entrega. Sua presença é um presente, e não é qualquer um que merece recebê-la. Quando você insiste em permanecer onde não é bem-vinda, você se torna invisível até para si mesma. Começa a duvidar da própria beleza, da própria força, do próprio valor. E quanto mais se entrega, mais o outro se afasta. Porque o ser humano, por mais contraditório que pareça, desvaloriza aquilo que está sempre disponível demais. O que vem fácil, muitos acham que podem descartar, e então você entra num ciclo silencioso e doloroso. Dá mais, recebe menos. Se machuca, mas continua. Espera uma mudança, mas tudo continua igual. E um dia, acorda exausta, sem energia, sem amor próprio, sem identidade. A única saída real? Se afastar. Parar de correr atrás. Reconhecer que você não é pouca coisa e que está se tratando como se fosse. Essa virada é dolorosa, mas necessária. Quando você entender que a sua presença é valiosa demais para ser ignorada, tudo começa a mudar. Você para de se oferecer onde não é acolhida. E, curiosamente, é nesse momento que quem te subestimou começa a sentir sua falta. Porque a ausência grita. E a sua, quando for sentida, será ensurdecedora. Mas até lá, que você tenha coragem de se escolher. A ausência fala mais alto do que qualquer mensagem não respondida. Você já percebeu como, às vezes, o silêncio incomoda mais do que 1000 palavras? Quando você para de insistir, quando decide não mandar aquela mensagem, quando deixa de reagir ao que antes te feria, o outro sente. Porque de repente você não está mais ali. E a ausência, minha querida, tem um poder que a presença insistente nunca teve. Quem se acostumou com você correndo atrás se desespera quando percebe que você parou. Por mais que o outro tenha feito de conta que não te via, ele sabia que você estava ali. Bastava um chamado, uma provocação, um sumiço estratégico, e lá estava você, pronta para se explicar, para pedir desculpas, para tentar de novo. Só que agora não mais. Agora você se calou. E nesse silêncio mora algo muito mais forte do que qualquer desabafo: a decisão de não aceitar mais migalhas. E isso ecoa. Porque quem achava que tinha o controle, de repente sente que perdeu. A ausência desarma. Ela não pede resposta. Não suplica por reconhecimento. Ela simplesmente mostra, sem precisar explicar, que algo mudou. Que você cansou de ser ignorada.
que o seu coração não aguenta mais correr atrás de quem só anda na direção oposta. E isso é um baque para quem achava que podia brincar com seus sentimentos sem consequências. Quando você não reage mais, quando se ausenta de verdade, é como se dissesse: não preciso mais de você para existir. E o mais irônico é que, nesse momento, é o outro quem começa a se questionar. Será que ela me esqueceu? Será que encontrou alguém? Será que finalmente percebeu que merece mais? E sim, você percebeu. Talvez ainda não tenha certeza de tudo. Talvez ainda sinta falta. Talvez o coração ainda esteja machucado. Mas algo dentro de você entendeu que continuar insistindo era um suicídio emocional. E então você optou por se ausentar. A ausência não é um castigo. É um grito de amor próprio. É uma forma silenciosa de dizer: chega. E quem te perdeu por desvalorização, uma hora vai entender o que fez. Vai lembrar do jeito que você olhava, da forma como se doava, da paciência que teve, e vai lamentar. Tarde demais. Porque quem não soube te ouvir na presença, vai implorar para ter mais uma chance de escutar seu silêncio. Você não foi feita para convencer ninguém do seu valor. Uma das dores mais silenciosas da vida é tentar ser vista por quem escolhe olhar para o lado. Você muda o tom da voz, muda o jeito de se vestir, se esforça para parecer mais interessante, mais leve, mais agradável. Tudo na tentativa de ser percebida, notada, valorizada. Mas a verdade dura e libertadora é que ninguém que realmente enxergue seu valor precisa ser convencido. O que é verdadeiro não exige provas constantes. O seu valor não está nas tentativas que faz para ser aceita. Está na coragem de parar de se dobrar por quem só sabe te diminuir. Você não precisa se adaptar para caber em ninguém. Não precisa se explicar o tempo todo, nem forçar sorrisos quando o coração está cansado. Quem realmente te vê, te acolhe exatamente como você é. E é aí que está a diferença. Você foi feita para ser amada na sua essência, não moldada para preencher o espaço emocional de alguém confuso. Quanto mais você tenta convencer alguém de que merece amor, mais entrega o poder de te ferir nas mãos de quem nunca soube cuidar. É um erro achar que, se fizer tudo certo, a pessoa finalmente vai te valorizar. Isso só te aprisiona. Porque você entra num jogo cruel em que se culpa por tudo que dá errado e passa a acreditar que o problema está em você, mas não está. O problema está em insistir em quem te vê como uma possibilidade e não como prioridade. Quem precisa ser convencido do seu valor já está, no fundo, decidindo não enxergar. E você merece muito mais do que isso. Você precisa se libertar dessa necessidade de ser validada por alguém que só te oferece dúvidas. Precisa sair da prisão emocional, de querer agradar, de querer provar que é suficiente. Você já é suficiente. Sempre foi. Mas enquanto você continuar tentando conquistar o reconhecimento de quem não reconhece nem a si mesmo, vai continuar se ferindo. O amor verdadeiro não te faz se questionar o tempo todo. Ele te traz paz, estabilidade, acolhimento. O momento mais forte da sua virada é quando você para de se explicar, para de correr atrás, para de tentar convencer, e nesse momento, você começa a se enxergar com os olhos que sempre esperou nos outros. É aí que tudo muda. Você entende que o seu valor não depende de ninguém, e que quem não o reconheceu simplesmente não estava pronto para algo tão real. E o melhor que você pode fazer é seguir, em paz, sem tentar mais nada. Porque quem não te escolheu no tempo certo, vai aprender do jeito mais duro, com a sua ausência. Parar de correr atrás é o início da cura e da virada. Existe um momento, quase imperceptível, em que você sente: eu não quero mais isso. E não é raiva, nem vingança. É cansaço. Um cansaço profundo de se doar para quem não se importa. De correr atrás de alguém que, mesmo sabendo que você estava ali, escolhia não olhar. Quando você finalmente para de correr, o mundo não muda de repente, mas algo dentro de você começa a se reorganizar. É como se você recuperasse os pedaços de si que havia deixado pelo caminho.
Essa decisão de não insistir mais pode vir acompanhada de dor, insegurança, vontade de voltar atrás, mas ela também traz um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando forçar nada. Você apenas aceita que já fez tudo o que podia. E que agora é hora de deixar a vida mostrar o que acontece quando a gente escolhe a própria paz. E isso, mesmo que aos poucos, começa a curar. A cura começa exatamente aí, no espaço que você cria quando para de correr atrás. Você começa a olhar para si com mais carinho, a cuidar das feridas com mais respeito, a se escutar de verdade. Aquilo que antes era só angústia vira força. Você redescobre prazeres simples, retoma projetos esquecidos, sente sua própria energia voltando. E quem te via apagada, começa a estranhar seu silêncio, porque ele carrega uma mensagem. Eu me escolhi. Não correr atrás não significa que você não sente mais. Significa que você aprendeu que sentir não te obriga a se humilhar. Que o amor verdadeiro, por mais que doa, nunca deve te fazer se esquecer de quem você é. E quanto mais você se distancia da dor, mais percebe o quanto era pequena a visão de mundo que você tinha quando achava que precisava daquela pessoa para ser feliz. A virada vem quando você entende que o amor que você queria do outro era o amor que você precisava dar a si mesma. E que quando você para de correr atrás, não perde ninguém, só se reencontra. Quem quiser te acompanhar, que venha. Mas você não fica mais onde precisa se diminuir para caber. Quem te ignorou vai te procurar quando perceber que perdeu algo raro. A ironia da vida é essa. Muitas vezes, só damos valor quando perdemos. E com você, não vai ser diferente. Aquela pessoa que te ignorou, que parecia indiferente, que não movia um dedo enquanto você fazia de tudo, vai sentir sua ausência como um corte seco profundo que não cicatriza. Porque você era presença, era cuidado, era verdade. E nada disso se encontra facilmente por aí. O mundo está cheio de gente, mas vazio de alma. E você era a alma. No começo, a pessoa pode até fingir que não sentiu. Pode seguir com a vida, se distrair, tentar te substituir. Mas nenhuma distração consegue calar o eco de uma presença verdadeira. Aos poucos, a falta começa a doer. Não é só saudade do corpo, é do jeito que você olhava, da forma como sorria, do silêncio que acalmava. É da conexão, da confiança, do colo emocional que você oferecia até quando estava cansada. Isso não se encontra em qualquer lugar. Isso é raro, e quando a ficha cai, a pessoa te procura. Só que dessa vez, você está diferente. Não é que deixou de amar, é que deixou de aceitar menos. Você olha, mas não se entrega. Escuta, mas não se ilude. Porque você sabe o quanto custou se reerguer. Sabe quanto chorou escondida. Quantas noites em silêncio foram necessárias até conseguir dormir em paz. E você não vai jogar tudo. Isso fora por uma recaída disfarçada de arrependimento. O mais doloroso, para quem te perdeu, é perceber que agora já não tem mais o mesmo acesso. Que você mudou a chave. Que o lugar onde antes ele entrava sem bater, agora está trancado. E não por vingança, mas por respeito. Porque você aprendeu a colocar limites, a se valorizar, a exigir reciprocidade. Quem te perdeu vai se perguntar como deixou isso acontecer. E você, com serenidade, saberá. Foi ele quem escolheu não enxergar. Você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Só precisa seguir firme na sua escolha de não se rebaixar. Mas de não correr atrás. Porque quem perde alguém como você perde mais do que imagina. E a vida com o tempo se encarrega de mostrar isso. A sua parte é apenas seguir, leve, inteira e cada vez mais consciente do quanto é valiosa. Insistir não é prova de amor, é desgaste emocional. Tem gente que acredita que insistir é amar mais, que correr atrás é demonstração de força, que suportar o desprezo é sinal de maturidade. Mas isso é uma mentira perigosa que te suga por dentro. O verdadeiro amor não exige que você se humilhe. Não te pede para aceitar o mínimo. Não coloca sua autoestima à prova todos os dias. O amor saudável é uma construção mútua. Mas quando só um lado constrói, o outro apenas assiste.
e você desmorona sozinha. A verdade é que insistir demais, por mais nobre que pareça, é um dos caminhos mais rápidos para o esgotamento emocional. Você começa tentando consertar o que está quebrado, mas aos poucos é você quem se quebra. Passa a noite sem dormir, vive ansiosa esperando uma resposta, tenta decifrar sinais confusos e se culpa por tudo. E isso, dia após dia, vai corroendo sua essência. A sua mente começa a viver em alerta, o coração em ferida aberta. E a vida vai passando, sem cor, sem gosto, sem paz. É cruel porque você ainda acha que está lutando por algo bonito, mas o que sobra no fim não é amor, é cansaço, é frustração. É a sensação de que, mesmo dando tudo de si, nada foi suficiente. E não foi porque você não foi boa, mas porque o outro nunca teve a intenção de te oferecer o mesmo. Você insiste e insiste, esperando uma transformação que nunca vem, e enquanto isso se afunda em um sentimento de invisibilidade e solidão disfarçada. A maior prova de amor que você pode dar não é continuar insistindo em quem não te vê. É sair, é parar, é proteger seu coração como quem cuida de um templo sagrado. Porque é isso que ele é. E se você continuar deixando que pisem ali dentro como se fosse um lugar qualquer, você estará validando o desrespeito. O amor próprio começa quando você reconhece que insistir em quem não te valoriza é a mesma coisa que aceitar viver se machucando. E o mais forte é quando você se recusa a continuar nesse ciclo. Quando você olha no espelho e diz, eu não quero mais viver assim. Nesse momento nasce uma nova versão sua. Uma versão que cansa de ser forte por dois, que entende que amor não pode ser mendigado e que se recusa a continuar insistindo onde já não existe mais reciprocidade. Isso sim é força. Isso sim é amor. Por você. Se valorizar é o grito mais alto de liberdade. Se valorizar não é sobre se achar melhor do que os outros, é sobre finalmente lembrar quem você é. É sobre colocar um fim naquele ciclo de se adaptar para caber, de abaixar a cabeça para não incomodar, de aceitar migalhas só para ter alguém por perto. Quando você se valoriza de verdade, algo dentro de você desperta. E o que antes parecia impossível, como se afastar, deixar de responder, parar de insistir, se torna libertador. Você começa a perceber que não precisa mais provar seu valor, que quem não enxergou sua luz não merece caminhar ao seu lado. E aí tudo muda. Sua postura muda. Seu olhar muda. Suas prioridades mudam. Aquilo que antes te prendia começa a perder a força. Você começa a dizer não sem culpa. Começa a fechar portas que te machucavam. E começa, principalmente, a respeitar o próprio silêncio, sem mais precisar justificar suas decisões. É nesse momento que você passa a se tornar perigosa, no melhor sentido da palavra, porque você não depende mais da aprovação de ninguém. Você não corre mais atrás de respostas. Você simplesmente vive, com dignidade, com postura, com consciência de que quem quiser fazer parte da sua vida terá que somar, não subtrair. E essa firmeza incomoda, porque o mundo está acostumado com pessoas que se anulam por amor. Mas você decidiu se colocar em primeiro lugar. Se valorizar também é escolher com quem se conecta. É deixar de lado relações que só sugam, que só confundem, que só arrastam para baixo. É olhar para o que você construiu dentro de si e entender que não dá para abrir a porta de um castelo para quem só tem capacidade de viver em ruínas. É dizer com atitudes: a minha energia não está mais disponível para quem não sabe cuidar dela. E o mais bonito é que, ao fazer isso, você atrai um novo tipo de conexão. Pessoas que te olham nos olhos, que te escutam de verdade, que não tentam te mudar, mas te admiram como é. Porque quando você se valoriza, você vibra diferente. E essa vibração afasta o que é raso, o que é falso, o que é pouco, e aproxima o que é verdadeiro. Porque liberdade não é estar sozinha, é estar em paz consigo mesma, mesmo que isso custe algumas despedidas. Não aceite menos do que você entrega. Você tem um coração que sente fundo. Você oferece atenção nos mínimos detalhes. Ouve, com interesse real. Cuida mesmo quando não está bem. E o que recebe de volta?
silêncio, frieza, ausência. Isso não é justo. E mais do que injusto, é cruel. Porque quando você se doa com intensidade, o mínimo que deveria receber é respeito. Mas o que muitos fazem é se aproveitar da sua entrega, achando que você vai continuar ali, independente de como é tratada. E por muito tempo talvez você tenha confirmado isso, ficando mesmo sendo ignorada, sorrindo mesmo sendo ferida. Só que existe um limite, um ponto de ruptura, uma hora em que a alma grita, basta. E quando você chega nesse ponto, não tem mais volta. Você não aceita mais menos do que oferece. Você percebe que está se doando demais para quem não merece metade do que você entrega. E quando essa consciência desperta, você se torna seletiva. Começa a olhar com outros olhos, a enxergar o descompasso e a perceber que muitas relações só existem porque você sustenta sozinha. É difícil aceitar que a pessoa que você tanto quis, tanto lutou para manter por perto, talvez nunca tenha te valorizado de verdade. Mas essa é uma dor necessária, porque a partir dela, nasce um novo padrão interno. Um padrão que exige reciprocidade, que não aceita mais promessas vazias, que entende que amar alguém não significa aceitar tudo. Pelo contrário, amar de verdade também é saber quando soltar, quando deixar ir o que não volta, quando reconhecer que o seu amor não pode se transformar em corrente. Você precisa se lembrar, sua entrega é rara. Não é todo mundo que merece. Quem quer estar na sua vida precisa vir inteiro, precisa retribuir, precisa demonstrar. Porque você já sabe o que é se anular para manter alguém, e não quer mais viver assim. Você quer uma relação onde se sinta segura, vista, escolhida. E isso não é demais. Isso é o mínimo. Quando você parar de aceitar metades, vai perceber o quanto estava se contentando com pouco. E nesse momento, vai abrir espaço para conexões que te tratam como você merece, que não te deixam com dúvidas, nem fazem você correr atrás. Porque quando o amor é verdadeiro, ele vem ao seu encontro, não foge de você. A sua ausência vai ensinar o que a sua presença não conseguiu. Você esteve ali o tempo inteiro. Tentou, perdoou, insistiu, acreditou até quando já não tinha mais motivos para continuar. E mesmo assim, não foi suficiente. Não porque você tenha faltado, mas porque o outro não soube te ver. É duro admitir, mas nem sempre a presença ensina. Nem sempre o amor é suficiente para fazer alguém despertar. Às vezes é preciso ir embora. É preciso calar. É preciso sumir. Porque há pessoas que só entendem o valor de algo quando perdem. E quando você decide se retirar, não é por frieza, nem por orgulho. É por sanidade emocional. Você percebe que ficar ali seria o mesmo que aceitar uma dor crônica. Então você vai, em silêncio, sem gritar, sem pedir nada. E é justamente esse silêncio que ensina mais do que qualquer conversa que você tentou antes. Porque a ausência tem um peso que a presença insistente não tem. Ela causa estranhamento. Ela provoca reflexão. Ela faz falta. De repente, quem achava que podia viver sem você, começa a sentir o vazio. A falta do seu bom dia, das suas mensagens, da sua preocupação. Começa a perceber que o mundo ficou mais frio, mais distante, mais seco. Porque você era afeto, era luz, era cuidado. E isso, por mais que tentem ignorar, faz falta. A ausência escancara o que a presença escondia. Que você era a melhor coisa que aquela pessoa tinha. Mas nesse momento, você já não está mais no mesmo lugar. Já não está mais disponível. Você seguiu em frente. Fez o que precisava fazer, se proteger. E quem te perdeu vai ter que lidar com isso. Vai ter que conviver com o arrependimento de não ter enxergado a tempo. Porque a vida cobra. E cobra com juros. Principalmente daqueles que brincam com o que é sincero. Sua ausência não é um castigo. É uma resposta. É a consequência natural de quem tentou demais, se doou demais, se feriu demais. E quando o outro finalmente entender isso, quando o
arrependimento bater, talvez já não haja mais retorno. Porque quem não soube valorizar sua presença, precisa sentir, profundamente, o peso da sua ausência. Silenciar não é perder, é vencer sem brigar. Chega uma hora em que o grito cansa, a explicação esgota, a tentativa enjoa. E você olha para tudo aquilo que fez, para cada conversa forçada, para cada justificativa que deu tentando salvar o que já estava ruindo, e entende que o silêncio é a única resposta que ainda resta. Mas ao contrário do que muitos pensam, silenciar não é se render. É, na verdade, o gesto mais poderoso de quem já entendeu que falar com quem não escuta é o mesmo que se agredir. O silêncio é a forma mais madura de dizer: eu não preciso mais disso. E nesse silêncio mora uma força que assusta, porque ela deixa o outro sem defesa, sem desculpas, sem distração, só com o eco da ausência. Você passa a vida tentando ser ouvida, ser compreendida, ser acolhida. Mas há pessoas que estão tão centradas em si mesmas que nada do que você diga parece surtir efeito. Elas escutam, mas não ouvem. Elas olham, mas não veem. E é nesse ponto que você precisa parar de tentar. Porque quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, mais você se distancia dele. E então, o silêncio surge não como fraqueza, mas como a escolha de não mais se permitir ser ignorada, de se poupar do desgaste emocional de bater na porta de um coração que se trancou por vontade própria. O silêncio faz o que as palavras não conseguem mais. Ele invade, ele inquieta, ele faz o outro pensar. Porque é na ausência de barulho que a consciência se manifesta. Quando você para de enviar mensagens, de justificar seus sentimentos, de tentar fazer o outro entender como te machuca, você devolve a ele a responsabilidade do próprio comportamento. E esse retorno, mesmo que ele não admita, mexe. O silêncio é o espelho que o obriga a enxergar o que não quis ver. Que você está cansada, que você se afastou, que você escolheu se respeitar. Enquanto você grita, você ainda está ali. Enquanto você implora, você ainda está presente. Mas quando você se cala, você vira mistério, vira falta, vira dúvida. E nada fere mais o ego de quem te negligenciou do que não saber mais o que se passa dentro de você. O silêncio, ao contrário do que pensam, não encerra nada. Ele abre espaço para que o outro enfrente o próprio vazio. E nesse confronto, quem realmente tem algo a perder, começa a sentir a dor de não te ter mais ali. E é aí que você vence. Não porque fez o outro sofrer, mas porque deixou de sofrer por quem não merecia mais seu barulho. Porque às vezes, o ato mais corajoso não é reagir, é calar, é ir embora sem dar explicações. É deixar que a ausência diga tudo o que suas palavras já tentaram expressar em vão. O silêncio é o grito da alma que aprendeu que não se convence ninguém a te valorizar, e que a partir de agora, você só fica onde é ouvida até no silêncio. Quem realmente importa nunca te faz duvidar do seu valor. Existem pessoas que chegam na nossa vida como brisa leve. Elas não precisam gritar para serem sentidas. Elas não nos colocam à prova o tempo todo, nem nos fazem questionar se somos suficientes. Pelo contrário, elas nos fazem ter certeza. Certeza de que somos bem-vindas, desejadas, respeitadas. Quem realmente importa não brinca com os nossos sentimentos, não ignora nossas mensagens, não nos coloca em posição de dúvida. Quem importa, escolhe estar, escolhe cuidar, escolhe permanecer, mesmo quando a vida aperta. Porque valorizar alguém não é só elogiar nos dias bons, é estar ali nos dias nublados com presença e verdade. Você já passou tempo demais se perguntando se fez algo errado, se poderia ter agido diferente, se foi intensa demais, disponível demais, frágil demais. Mas a verdade, que talvez você ainda não consiga enxergar completamente, é que o problema nunca foi você amar com verdade. O problema foi depositar esse amor em alguém que não soube o que fazer com ele. Quem realmente se importa não foge da sua intensidade, mergulha nela com admiração. Quem importa não se assusta com sua entrega, acolhe, porque quem reconhece valor, cuida para não perder.
O amor de verdade não te coloca numa montanha-russa emocional. Não te faz dormir chorando, nem te faz acordar com o peito pesado de dúvidas. O amor que vale a pena traz paz, traz constância, traz presença. E quando você experimentar esse tipo de amor, vai perceber o quanto você se submeteu a pouco por medo de ficar só. Vai entender que o que sentia antes era ansiedade disfarçada de paixão, era apego camuflado de desejo. Porque o que é verdadeiro não causa angústia, acalma. E o que acalma, constrói. Você precisa lembrar disso sempre que sentir vontade de voltar para aquilo que te feriu. Quem importa não te faria sentir invisível. Não permitiria que você implorasse por atenção. Não te faria se sentir insuficiente. Pelo contrário, estaria ao seu lado reafirmando com atitudes o quanto é sortudo por te ter. E se hoje você ainda não tem essa pessoa ao seu lado, não significa que não exista. Significa apenas que você está limpando o caminho, tirando as sobras para que esse encontro seja possível. Não aceite mais relações que te fazem duvidar de si. Não se conforme com quem te trata como opção. Porque quem realmente importa vai chegar e te fazer entender por que os outros nunca deram certo. Vai te olhar nos olhos e dizer sem medo: você é tudo o que eu procurava. E você, ao ouvir isso, vai se reconhecer novamente. Inteira, amada, escolhida. Não por insistência, mas por merecimento. A sua cura começa quando você para de correr atrás de quem não quer ser encontrado. A cura começa silenciosamente quando você desiste de insistir. Não porque perdeu a esperança, mas porque entendeu que não faz sentido buscar alguém que se esconde, que foge, que só aparece quando sente que vai te perder, mas nunca fica por escolha real. Quando você para de correr atrás, é como se abrisse um espaço dentro de si mesma que antes estava ocupado por ansiedade, medo e expectativa. E nesse espaço, aos poucos, começa a brotar algo novo. Presença. Sua. Consigo mesma. Você deixa de correr atrás do outro e passa a se encontrar. Esse movimento não é simples, porque o coração ainda grita, ainda quer respostas, ainda idealiza. Mas mesmo assim você escolhe parar. E essa escolha não vem sem dor. Ela vem com uma mistura de luto e alívio. Você sente que está perdendo alguém, mas no fundo começa a perceber que está se recuperando de si. Porque correr atrás de quem não quer ser encontrado é como correr em círculos num campo minado. Você sempre sai ferida. Sempre. E quando você decide parar, é como se dissesse: eu não aguento mais sangrar por alguém que nunca trouxe cura. É nesse ponto que a sua cura começa a se tornar visível. Você percebe que consegue respirar sem esperar uma mensagem. Que o dia pode ser bom mesmo sem resposta. Que você tem dentro de si uma força que foi ignorada por tanto tempo porque estava sempre direcionada ao outro. E aí você começa a se preencher. Com autocuidado, com pequenos prazeres, com coisas simples que antes nem notava. Sua energia vai voltando. Sua autoestima vai se recompondo. Sua paz, antes refém de alguém instável, começa a florescer. Deixar de correr atrás não. É se tornar fria. É se tornar justa consigo mesma. É perceber que amor não é corrida, nem prova de resistência. Amor é encontro. É reciprocidade. É desejo de estar. Quando alguém precisa ser perseguido o tempo todo para ficar, esse alguém não está presente de verdade. Está apenas tolerando sua presença enquanto você acredita estar sendo amada. E isso é destrutivo, profundamente, até o dia em que você para. E tudo muda. A cura então não vem do outro, vem da pausa, vem da decisão de não mais implorar, vem do ato profundo de dizer: eu escolho a mim. E esse é o passo mais poderoso que você pode dar, porque ele te liberta de vez da prisão emocional de tentar conquistar alguém que lá no fundo nunca quis ser conquistado. E é nesse abandono da insistência que você se reencontra inteira, forte, viva. A dor de ser ignorada nunca será maior do que a força de se amar. A dor de ser ignorada é um veneno silencioso. Ela não grita, mas corrói. Ela vai se infiltrando nas suas inseguranças,
te fazendo questionar sua importância, sua beleza, seu valor. E quanto mais você tenta entender o porquê do desprezo, mais se perde de si. Ser ignorada por quem você quer bem é uma das dores mais cruéis que existem. Não por orgulho, mas porque quebra a base da dignidade. Faz você sentir que está implorando por um olhar, por uma palavra, por um mínimo gesto de atenção. E isso vai minando sua força dia após dia. Mas por mais intensa que essa dor seja, existe algo ainda mais poderoso. O momento em que você escolhe se amar. E esse amor próprio não surge de uma hora para outra, não. Ele nasce da exaustão, de noites mal dormidas, de lágrimas silenciosas, de mensagens não respondidas. Ele nasce do fundo do poço emocional, onde você finalmente entende que não pode mais continuar mendigando o que deveria ser oferecido de forma natural. E quando esse amor próprio desperta, algo muda profundamente. Você começa a olhar para si com mais compaixão, a enxergar suas qualidades, sua luz, sua entrega. Começa a entender que o problema nunca foi sua intensidade, mas a imaturidade de quem não soube acolhê-la. Você percebe que o seu valor não diminui porque alguém não soube enxergar. E essa percepção vira um escudo que te protege da vontade de voltar, de insistir, de se rebaixar novamente. Você entende que ser ignorada diz mais sobre o outro do que sobre você. E isso te fortalece. Se amar é decidir não se abandonar. Mesmo quando tudo em você clama para voltar correndo. Mesmo quando a saudade aperta. Mesmo quando você sente que não vai aguentar. Porque a força de se amar vem da decisão firme de não aceitar menos. De não repetir padrões que te destroem. De ser fiel a si mesma, mesmo que isso signifique chorar sozinha por um tempo. Porque essa dor é passageira. Mas a paz de se amar, essa dura para sempre. E aí, num dia comum, você se pega sorrindo sem motivo. Se sentindo leve. Sentindo que aquela dor que antes te consumia, agora é só memória. E então você entende. Você venceu. Não porque o outro voltou, mas porque você não precisou mais que ele voltasse para se sentir completa. Porque finalmente, você escolheu a pessoa mais importante da sua vida. Você mesma. Quem perdeu você vai entender. Mais tarde demais. Há uma hora em que tudo muda de lugar. O que antes era desespero vira silêncio. O que antes era insistência vira presença. E o que antes era ausência de amor por parte do outro se transforma em excesso de amor por você mesma. E quando essa mudança acontece, algo se rompe definitivamente. Você deixa de esperar, deixa de projetar, deixa de buscar a aprovação de quem só sabia te diminuir. E é nesse instante, quase sempre tarde demais, que o outro desperta. Mas aí já não é mais você que corre, é ele que tenta alcançar o que perdeu. Quem perdeu você no fundo sempre soube que era questão de tempo até você cansar. Fingiu não ver, achando que você aguentaria para sempre, que seu coração era uma fonte inesgotável de paciência, que sua presença era garantida, não importando o quanto fosse ignorada. Mas todos temos um limite, e o seu foi alcançado. E quando isso acontece, não há mais volta. Você deixou de ser acessível, deixou de se explicar, e passou a ocupar o lugar mais difícil de ser reconquistado, o de quem se encontrou. A dor da perda começa a corroer lentamente quem antes parecia inabalável. O ego que era alimentado pela sua presença constante agora sente fome. A atenção que era ignorada agora faz falta. O afeto que era banalizado agora se torna raro. E o silêncio que antes incomodava você, agora atormenta quem te perdeu. Porque não existe arrependimento mais doloroso do que perceber, tarde demais, que teve em mãos algo único e tratou como qualquer coisa. Mas você não está mais lá. Você seguiu, e ainda que tenha chorado, ainda que tenha sofrido, você sabe que não poderia ter feito mais do que fez. E por isso, sua consciência está em paz. Você se libertou. E é exatamente essa liberdade que o outro sente. Não mais como sua, mas como perda dele. E acredite, essa ausência vai gritar nos momentos de solidão. Vai arder quando ele procurar em outros braços o que só encontrava em você. Porque o que é verdadeiro
Uma vez perdido, deixa um vazio que ninguém mais preenche. E que bom que você não esperou esse arrependimento chegar. Que bom que você se escolheu antes dele entender o que perdeu. Porque agora, quem vive o peso da perda é ele. E você? Você vive a leveza de ter se curado, de ter aprendido, de ter finalmente entendido que quem te trata como opção não merece espaço na sua vida. Nem hoje, nem nunca mais. Se você chegou até aqui e sentiu esse vídeo como um reflexo da sua história, se cada palavra tocou algo que estava calado dentro de você, então deixa aqui nos comentários uma frase que representa essa nova versão sua que está nascendo agora. Quem me perdeu, não me encontra mais. Escreva essa frase, não apenas como desabafo, mas como afirmação, como grito de liberdade, como promessa de nunca mais se diminuir por ninguém. Porque hoje, você não corre mais atrás. Hoje, você se escolhe.